Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. Eclesiastes 7, 8. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é o final das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Eu vou repetir esse versículo. Melhor é o final das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu acho interessante que Salomão escreve. Olha o que Salomão disse: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Agora, por que Salomão está falando que melhor é o final do que o começo? Você vai entender agora. Porque a Bíblia vai dizer em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 8, você toma a leitura, você vai ver que Deus vai falar para o inimigo: você tem observado meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Aí a Bíblia vai dizer que o adversário vai dizer para o Senhor: também tu abençoaste ele, olha como ele é rico. Aí Deus vai falar assim: então pois bem, vai lá, estenda a tua mão, tira tudo que ele tem, só que ele poupa-lhe a vida. Olha que tremendo. Deus vai deixar o inimigo tocar em Jó, na família de Jó, perdão, nos bens de Jó e na família. Aí a Bíblia diz que no capítulo de número 1, o adversário vai tocar na família de Jó, vai tocar na riqueza de Jó, vai tocar nos bens de Jó, vai tirar tudo o que Jó tem. Aí no capítulo de número 2, de novo, o inimigo vai pedir para tocar em Jó. Aí Deus vai deixar, só que Deus vai falar assim: poupa-lhe a vida, pode tirar tudo o que ele tem, só não tira a vida dele. Aí a Bíblia diz que o inimigo de novo vai tocar em Jó, vai lançar doenças em Jó. Aí eu acho tremendo. Olha que tremendo. O princípio para Jó foi de dor, foi de perca. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo número 42 que o Senhor deu tudo em dobro do que Jó tinha antes. Tá entendendo porque Salomão está dizendo: melhor é o final do que o começo? O começo para Jó foi de perca, o começo para Jó foi de choro, o começo de Jó foi doença, mas no final Deus deu tudo em dobro. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Aleluia! Olha que tremendo, irmão. Deus nunca vai permitir você passar por algo sem te acrescentar o melhor no final. Aleluia, Deus! Eita glória! Escuta isso aqui. Olha que tremendo. A mesma coisa foi com o mendigo Lázaro. A Bíblia vai dizer em Lucas, Jesus vai contar que tinha dois homens, um que era rico e o outro que era o mendigo Lázaro, que estava à porta do rico, ansiando todos os dias comer da migalha que caía da mesa do rico. Jesus vai dizer que os dois morrem no mesmo ano. Aí a Bíblia diz que o mendigo foi levado para o seio de Abraão, o rico foi empurrado para o lugar de tormento. Olha que tremendo. O começo para o mendigo foi ele contemplar todos os dias o rico vivendo em luxo, ele ali na porta, ansiando comer das migalhas. Mas quando ele morreu, o final foi melhor para ele. Deus nunca vai permitir você passar por algo, irmão, sem acrescentar o melhor na tua vida. Talvez você está passando pelo processo de dor, de angústia, talvez está passando pelo processo ruim que você não quer passar. Mas entenda, é melhor o final do que o começo. Talvez o começo está sendo ruim para você, mas no final você vai entender que vai ser muito melhor do que aquilo que você passou. Tudo, irmão, tudo é momentâneo, tudo é passageiro. Olha que tremendo. O mendigo Lázaro, e quando estava ali na terra, juntamente com o rico, a Bíblia diz que ele ansiava comer das migalhas. Mas quando ele morre, eita, o final foi muito melhor. Olha que tremendo, ele foi para um lugar, para o seio de Abraão, foi para o paraíso. No começo, na terra, passou por angústia, passou por choro, passou por aflição, querendo comer uma comida e não tinha, passando por problemas. Quando morreu, Deus honrou ele. Aleluia! Sabe por quê? Deus nunca, irmão, Deus nunca vai permitir você passar algo sem te acrescentar o melhor. Aleluia! Você não está entendendo porque você está passando por isso agora, mas no final você vai entender. Porque Salomão disse: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Aleluia! Olha que tremendo. A mesma coisa foi José do Egito. A Bíblia diz que José do Egito foi jogado no poço. Por inveja do irmão, foi parar numa prisão. Mas depois se tornou governador. No começo ele não entendeu por que foi jogado no poço, porque foi parar na prisão, mas no final se tornou governador. Olha que tremendo. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Aleluia! Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo.
Salomão disse, melhor é o final do que o princípio. Talvez você não está entendendo por que está passando por esse momento. A mesma coisa foi com Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo está na ilha de Malta, em Atos 28. A Bíblia diz que uma cobra, uma víbora, picou Paulo. Olha que tremendo, Paulo foi picado. Mas a Bíblia vai dizer um pouco mais adiante que Paulo vai na casa de um homem chamado Públio e o pai dele está doente. Paulo vai estender a mão sobre o pai de Públio e vai curar. Olha que tremendo, a cobra picou a mão de Paulo, mas a mesma mão que a cobra pica é a mesma mão que ele vai estender para curar o pai de Públio. Olha que tremendo, Deus não permite uma dor sem propósito. Por isso que a Bíblia vai dizer, melhor é o final do que o começo dela. O começo foi de dor na mão de Paulo, mas depois ele estendeu a mão para curar. Deus nunca vai permitir algo, irmão, sem um propósito. A dor de Paulo serviu para curar o pai de Públio e os demais da ilha, porque maior do que a dor é o propósito que Deus revela depois. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o final do que o princípio delas. Talvez você não está entendendo o começo, mas você vai entender o final. Eita glória, tudo é momentâneo, irmão. Deus não permite uma coisa, irmão, sem te revelar o melhor depois. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8,18, olha o que Paulo diz. Considere o sofrimento de agora, porque não há de se comparar com a glória que Ele revelará em nós mais tarde. Aleluia! Olha que tremendo! Todos os homens que passaram por um princípio de dor, no final foi honrado. Olha que tremendo, irmão! Aleluia! Você tem que entender isso aqui. O mendigo Lázaro passou pelo sofrimento, foi honrado depois. Paulo teve uma picada da cobra na mão, mas curou todo mundo depois. Por intermédio da dor que ele sentiu na mão, foi a mão que ele estendeu para curar. Então percebe, o começo foi de dor, mas o final foi de honra. Olha que tremendo. Jesus também, irmão, veio para a terra, foi cuspido, humilhado, crucificado, levou chibatadas, coroa de espinho na cabeça, mas depois Deus exaltou ele, está à direita do Pai. Olha que tremendo, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Talvez você não está entendendo, por isso que Jesus disse, o que eu faço agora não entende, mas vai entender depois. Aleluia! Por isso que Salomão escreveu, melhor é o final das coisas do que o princípio dela. O que você está passando agora, talvez é um princípio de dor, mas o que Deus vai fazer depois não vai se comparar com aquilo que está passando no momento. Aleluia, Jesus! Olha que tremendo, irmão! Olha que palavra tremenda que Deus me revelou, pela graça e pela misericórdia. Olha que tremendo! Irmão, Deus nunca vai permitir algo sem propósito, nunca. Olha Jó, Jó perde tudo. Jó perdeu tudo, Deus deixou o diabo tirar tudo de Jó. Mas a Bíblia vai dizer no final, olha que tremendo, no final da passagem, Deus deu tudo em dobro. No começo Jó perdeu, mas no final foi muito melhor. Porque Salomão disse que é melhor o final do que o princípio delas. Melhor o final das coisas do que o princípio delas. O começo para Jó foi de angústia, foi de dor. Mas o final Deus honrou. Porque Deus nunca permite, irmão, algo sem te acrescentar o melhor. E sabe o que eu acho tremendo? Eu quero te dar uma palavra aqui de encorajamento e de conselho. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas, certo? Só que entenda isso. Entenda isso aqui. Olha que tremendo. Quando o inimigo vai pedir para tocar em Jó, olha o que Deus fala. Pois bem, pode tocar em tudo que ele tem, só que ele poupa-lhe a vida. Agora que tremendo. Por que Deus, ele não deixa o diabo tirar a vida de Jó? Sabe por quê? Pega isso daqui, guarda isso daqui. Olha que tremendo. Primeiro capítulo de Jó, o inimigo vai tocar nos bens. Deus não vai te deixar tirar a vida, certo? Olha o que Deus vai falar para o diabo. Pois bem, pode tirar tudo que ele tem, só que não tira a vida dele. Olha que tremendo, Deus está preservando a vida de Jó. Agora escuta, aí no capítulo de número 2, o inimigo vai pedir para tocar em Jó dessa vez. Deus vai falar de novo, pois bem, pode tocar em tudo que ele tem, pode tocar nele, só que poupa-lhe a vida. O inimigo tirou tudo, o inimigo lançou doença, mas o inimigo não tirou a vida porque Deus não deixou. Agora, por que Deus não deixou o inimigo tirar a vida? Sabe por quê? Deus está dizendo para você, eu permito o inimigo tirar tudo que você tem, só não deixe tirar a tua vida. Sabe por quê? Porque tu pode perder tudo, mas a tua vida faz você conquistar tudo aquilo que você perdeu. Aleluia! Oh, glória a Deus, está entendendo? Não vou repetir isso aqui, eu vou repetir. Olha que tremendo. Deus deixou o inimigo tocar nos bens, Deus deixou o inimigo tocar em Jó, mas Deus não deixou tirar a vida de Jó.
Por quê? Sabe por quê? Porque a vida te faz conquistar tudo aquilo que você perdeu. Aleluia, irmão. Enquanto tem vida, você tem direito de conquistar aquilo que você perdeu. Por isso que Deus não deixou o inimigo tirar a vida. Porque se Deus, irmão, um exemplo, se Deus deixasse o inimigo tirar a vida de Jó, como que Jó ia conquistar tudo aquilo que perdeu? Não ia ter como. Por quê? Porque a vida é que me faz conquistar tudo aquilo que eu perdi. Você está entendendo? Talvez você está passando por um processo, mas está com vida. Você tem direito de conquistar aquilo que você perdeu. Talvez você perdeu uma porta se fechou, mas você está com vida. Você pode conquistar essa porta que se fechou. Aleluia! Talvez seu relacionamento está sendo frustrado, mas você está com vida. Você pode tentar restaurar aquilo que você perdeu. Aleluia! Entenda isso daqui. Olha que tremendo. Deus deixa o inimigo tocar tudo que já tem, mas não deixa tirar a vida, porque a vida é mais importante. A vida te faz conquistar tudo aquilo que você perdeu. Aleluia, Deus! Eita, irmão! Deus, olha que tremendo. Deus, ele nunca permite uma coisa, irmão, sem propósito. A vida vai fazer Jó conquistar o dobro daquilo que ele perdeu, porque a vida é mais importante. Talvez você está passando por um processo ruim, mas você está com vida. Louve ao Senhor, enquanto a vida é esperança. Salomão disse: melhor o final das coisas do que o princípio delas. Melhor a paciência do que a arrogância. Tenha paciência em minhas adversidades. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago. Olha que tremendo. Olha que tremendo, irmão. A gente não entende o porquê que Deus permite certas coisas na nossa vida, mas Deus promete algo pra gente. Olha que tremendo. Olha que forte isso. Olha o que vai te dizer em Tiago. Olha o que está escrito em Tiago. Presta atenção nisso aqui. Olha que forte. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1, que é para a gente suportar com perseverança a provação. Porque depois da provação, Deus dará a coroa para aqueles que o amam, a coroa da vida. Então percebe, primeiro, irmão, a provação. Primeiro tem que perseverar na provação, porque Deus depois dará a coroa que prometeu para aqueles que o amam. Então percebe, antes de vir coroa, primeira aprovação. Antes de vir honra, primeira aprovação. Tá entendendo? Olha que tremendo, persevera. Tenha paciência em meio a adversidades, porque o que Deus tem pra gente, irmão, é coroa. Quando se fala de coroa, se fala de honra. Só que Deus não honra sem primeiro passar por provação, irmão. Não existe honra sem primeiro passar por provação. Você quer ver uma coisa? Davi, quando fica sabendo que Golias se levanta para afrontar o exército do Senhor, a Bíblia vai dizer que Davi, escuta só, Davi está ciente que o rei Saul daria riqueza para que matasse Golias. Só que percebe, Davi fica ouvindo, ele ouve. É verdade que o rei vai dar coroa? Que o rei vai dar, que o rei vai dar riqueza? Que o rei vai dar riqueza para que matar esse gigante? Aí os homens falam, Davi, a casa do seu pai vai ficar livre de pagar imposto, o rei vai dar riqueza e vai dar filho em casamento. Só que primeiro tem que matar gigante para depois vir honra. Por isso que Tiago vai dizer, olha o que Tiago diz, irmão. Tenha perseverança nas provações, porque depois da provação, Deus dará a coroa para aqueles que o amam, a coroa da vida para aqueles que o amam, a qual prometeu. Então percebe, Deus tem coroa, Deus tem promessa de honra para a gente, mas primeiro tem que passar por provação. Deus não honra, irmão, sem primeiro passar por provação. Davi, para alcançar a riqueza do rei Saul, teve que matar gigante Golias, e passar pelo problema primeiro, para depois vir honra. Aleluia! Tá entendendo? Percebe? Teve afronta, mas no final teve honra. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Melhor a paciência do que a arrogância. Tenha paciência em meio à sua adversidade, que Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, foi até aqui que Deus me deu. Que Deus fale contigo.